Você, amigo, amiga, vocês acham que Jesus sentiu solidão igual nós sentimos? Com certeza sim, porque era humano como nós. Ele era 100% Deus e 100% humano. E como ser humano, ele sentiu essas mazelas, esses sofrimentos que nós também sentimos. Só não foi igual a nós no quesito pecado, porque Jesus nunca pecou. Filho puro, imaculado de Deus. Nós também temos nossos momentos de solidão, de abandono. Sabemos que para o crente, para o cristão, para aquele que crê no Senhor, Ele nunca nos abandona, mesmo quando pensamos estar Ele longe de nós. Ele é o nosso Pai de amor. À medida que Jesus fazia milagres, livrava o povo de seu cativeiro emocional, físico, moral e psicológico, ele foi admirado, amado, seguido. Enquanto repartia alimentos à multidão, da qual se condoeu, segundo a Bíblia, em várias oportunidades, ele teve seus seguidores fiéis, que sempre estavam buscando. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Desde aquele tempo já se notava o interesse do povo quando buscavam ao Senhor, porque tinham suas necessidades físicas e também necessidades gerais. Muitos do povo buscavam pelo pão material, não reconheciam quem era o verdadeiro pão do céu que Deus oferecia para salvar o mundo do pecado. Não só o mundo naquele tempo, mas também hoje, porque está próximo à volta de Jesus. Ele era homem, ele era humano, e como Deus sabia tudo o que se passava na mente daqueles que o buscavam e o seguiam. E Jesus lhes disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca creríeis. E é verdade, muitos hoje não creem porque se sentem destituídos da sorte. Na verdade, é uma acusação injusta, porque o Senhor não abandona os seus filhos. A multidão o buscava com tanta insistência que, mesmo quando ele estava cansado, abatido, ele não conseguia se isolar. Como nós, ele também precisava recarregar suas energias para prosseguir, mas era uma pessoa de um coração generoso, um coração rendido a Deus, e ele não conseguia deixar de atender a multidão que o buscava. Mesmo quando Herodes matou o profeta João Batista e os apóstolos vieram contar a Jesus, o seu coração partiu. Ele sentiu uma dor muito forte, muito aguda. Quis se isolar. Ele entrou no barco e partiu para um lugar deserto. Mas quando o povo ficou sabendo que o Senhor tinha ido para este lugar, eles foram atrás. E o Senhor, quando chegou, essa multidão o precedera e já estava esperando por ele. Ele se compadeceu dela mais uma vez e curou os seus enfermos. O cuidado de Jesus superou a todo o seu cansaço, a toda a sua tristeza, a todo o seu luto. No livro de Mateus, Jesus disse aos discípulos que todos eles se escandalizariam na ocasião de sua morte e o abandonariam, e que ele, o pastor, ele seria ferido e as ovelhas se dispersariam, inclusive os apóstolos. Pedro, ele era o mais impulsivo de todos eles e retrucou logo, dizendo que ele, pessoalmente, ele jamais se escandalizaria do Senhor. E Jesus respondeu com aquela célebre frase que todos conhecem: nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Pedro e todos os discípulos disseram que não o negariam e que com ele morreriam, se preciso fosse. Ledo engano. Jesus, naquela tristeza profunda diante da morte,
Ele pediu que ficassem junto dele e que velassem com ele, mas todos adormeceram. Jesus disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Jesus escolheu Pedro para responder porque ele sempre estava inquirindo o Senhor, ele sempre estava respondendo, até acusado de ter diabo, porque foi muito intempestivo em sua resposta. Mas somente Deus, o Pai, não o abandonou naquele tempo de dor e angústia, a não ser na cruz, quando o pecado fez separação entre Deus e os homens, quando o Senhor, ali na cruz, morreu pelos nossos pecados. Mas naquela noite, por 3 vezes buscou a companhia dos seus amigos discípulos, mas eles permaneciam dormindo. Pedro seguiu toda a movimentação, mas de longe, buscando o calor do fogo entre os escarnecedores de Jesus. Apenas João, o discípulo amado, esteve mais próximo, tendo conseguido entrar no pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava. E o tempo todo permaneceu aos pés da cruz, onde um Salvador estava sofrendo e morrendo por nós. Todos presenciaram sinais e maravilhas, mas cada um tinha um relacionamento de intimidade com Cristo em grau diferente. Quem seguiu Jesus de perto é um exemplo para nós, os que seguem após Cristo, e se mantém em nós, sempre viva, a chama do Espírito Santo, para que essa chama permaneça acesa até o final, quando o Senhor voltará para nos buscar. Muitos até dizem que são seguidores de Jesus, são fiéis a mandamentos de amor, mas estão atrás de bênçãos, de conquistas, de ascensão profissional e financeira nesta vida, e por outros motivos, mas se não recebem as graças, as benesses, as bênçãos de Deus, como acreditam serem merecedores, deixam Jesus de lado e passam a confiar em outras pessoas e na força de seu próprio braço. Jesus conheceu a solidão e a ingratidão humanas por diversas vezes. A mesma multidão que o festejava em Jerusalém quando chegou para a Páscoa montado num burrinho é a mesma que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Não somos diferentes em alguns aspectos. Somos igualmente pecadores e ingratos. E questionamos a Deus sem razão e não reconhecemos o quanto perto pode estar Ele de nós. Mesmo quando estamos longe, sempre o Senhor espera a volta desse filho pródigo, após desencantar-se com a dureza e a crueldade do mundo. Dos 10 leprosos, somente um deles voltou e se prostrou aos pés de Jesus. Os 9 seguiram em frente, abandonaram para trás o seu libertador. Temos sido gratos a Deus? Temos abandonado o Senhor quando não nos sentimos contemplados com seus milagres? Pensemos nesse dia. Façamos um exame em nossa própria consciência e em nosso coração através da luz do Espírito Santo. Temos buscado ao Senhor por interesse ou temos prazer em estar na sua presença, independentemente do que Ele possa nos dar, do que Ele possa nos conceder nesta vida? O Senhor não aprecia aqueles interesseiros que só querem receber, que se mantêm fechados de mente e coração ao Senhor. Não é pecado pedir ao Senhor, mas nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo o que necessitamos nos será acrescentado, segundo a vontade de Deus. Guarde que seu reino esteja entre nós e dentro de nós, para que tudo nos vá bem. Assim como a mulher cananeia, que nem era do povo de Deus, não era judia, e que adorou o Senhor antes que pedisse alguma coisa, que nós possamos adorar aquele que cuida de nossa solidão, da solidão do nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos conduza à vida eterna. Amém, que assim seja. Amém. Se você gostou, se inscreva no canal,
curte e compartilhe. Obrigada, Deus lhes pague.